Vila Morena, terra da fraternidade. Ora, vivam, caros amigos, caras amigas e especialmente caros mochitos. As minhas primeiras palavras são para pedir desculpa por um pequeno interregno que houve nas nossas transmissões, mas que se deveu a factos de caráter pessoal que me impediram a vir tão assiduamente junto de vocês. Como sabem, o meu nome é Armando Coimbra e aqui estamos mais uma vez para ouvir o novo testemunho. Como já referimos anteriormente, noutras apresentações, os 50 anos do 25 de abril de 1974 não se esgotam nas comemorações que têm havido, e nomeadamente no dia 25 de abril de 2024. Pois existem muitas coisas que sucederam no depois e que irão ser acompanhadas aqui no Olho do Mocho, mas também no antes. E uma daquelas que eu considero, ou melhor, que o Olho do Mocho considera mais importante, para além daquele dia 25 de abril de 1974, é o que se passou na Guerra Colonial e na influência que teve, quer nos militares que sobreviveram, quer nos que faleceram em combate e, por consequência, nas suas famílias. Entre 1961 e 1974, a guerra sorveu entre 7 a 10% da população portuguesa e mais de 90% da juventude masculina foi mobilizada. Tendo os nossos jovens sido obrigados a ir para uma guerra sem lhes ter sido perguntado se queriam ir ou até explicada a razão da mesma e dos seus objetivos, os nossos valentes jovens estiveram sujeitos a enormes sacrifícios durante a sua presença nos diversos cenários de guerra, sofrendo na pele os seus efeitos, nomeadamente através de traumas. Estima-se atualmente que cerca de 140 mil militares ficaram afetados psicologicamente, de deficiências físicas, ficaram feridos ou incapacitados cerca de 100 mil, e destes com deficiências físicas cerca de 20 mil, dos quais 25% com grau superior a 60% de incapacidade, e que os marcaram para o resto das suas vidas. Entretanto, as suas famílias aqui no continente sofriam bastante, e algumas delas ficaram a sofrer o resto da sua vida, pelo que o Olho do Mocho também as considera umas heroínas. Em 2016, a Junta de Freguesia de Vieira de Leiria inaugurou uma escultura em memória dos combatentes do ultramar. Escultura esta feita pelo nosso conterrâneo Aquilino Ferreira. Esta escultura encontra-se do lar dos combatentes da Grande Guerra, em Vieira de Leiria, precisamente junto ao edifício da Junta de Freguesia. Em homenagem e reconhecimento a estes verdadeiros heróis do nosso Portugal, o Olho do Mocho recolheu alguns testemunhos de casos que pretendem mostrar a todos aqueles que não tiveram a mínima ideia do sofrimento que se passava e do sofrimento que os jovens tiveram e que evidenciavam os perigos em que estiveram envolvidos, tendo iniciado esta homenagem com o testemunho de José Rodrigues, que foi surpreendido com o rebentar de uma mina por baixo da viatura onde se deslocava numa missão militar, numa coluna militar em Angola, vivendo hoje com auxílio de próteses na articulação de um pé. Este testemunho já foi apresentado no passado dia 17 de abril de 2024. E hoje, dando continuidade a esta homenagem, temos connosco um testemunho de um conterrâneo nosso que ficou, para sempre, com marcas no corpo a assinalar a sua passagem pela guerra no ultramar. Estamos a falar de António Cavaleiro Silva, da Praia da Vieira. Bem-vindo, António. Ora, aqui temos então o António. Agradeço-lhe desde já a amabilidade que teve em aceitar o convite do Olho do Mocho para nos dar o seu testemunho daquilo que foi a sua passagem
pelo ultramar e um bocadinho da sua vida. O António Silva, no dia 25 de abril de 1974, onde é que estava? Estava na Praia da Vieira. Na Praia da Vieira, e o que é que estava a fazer? Estava comemorando com a família até o nascimento de um filho que tinha já. E com quanto tempo? O filho já tinha para aí quase um ano. Já tinha quase um ano. Mais ou menos. Está bem. E nessa altura trabalhava? O filho, aqui? portanto, era, o filho, eu casei em 73 e é uma coisa engraçada, o filho nasceu 9 meses depois. Portanto, eu casei a 25 de fevereiro e o filho nasceu precisamente a 25 de outubro. Oh, muito bem. Outubro, novembro. De 73. No dia que fazia 9 meses de casado foi quando ele nasceu. Isso foi mesmo ali certinho, não é? Não estava nada pensado, mas saiu, correu bem. Correu bem. E quando casou, tinha vindo da guerra há pouco tempo, ou ainda estava no serviço militar? Como é que era? Não, quando casei já tinha saído, portanto, da guerra, tinha vindo... Desculpe lá, estava a trabalhar nessa altura em alguma empresa? Estava. As senhoras da Cruz Vermelha insistiram e arranjaram que eu viesse para a empresa de Limas aqui de Beira, que era onde eu estava antes de ir para fora. Antes de ir para o ultramar? Sim, antes de ir para o ultramar trabalhava na empresa de Limas. E então as senhoras... Estava a trabalhar na empresa de Limas e foi chamado para ser tropa, incorporado. Vá para a tropa. E pronto. E quando é que isso aconteceu? Em que ano? Lembra-se? Portanto, isto deu ser chamado para a tropa? Sim. Isso em 1968. Em 68. Em outubro de 1968. Assentei a praça em Aveiro, no 10 de Infantaria, fazendo nesse quartel a recruta completa. Feita a recruta, fomos para o R15 para tomar, já em janeiro, princípio de janeiro de 1969. No R15 em Tomar, tive aí, portanto, até fazer a especialidade, tive aí talvez até fins de março, mais coisa, menos coisa, abril. Depois segui para Santa Margarida já com a mobilização feita para ir para o ultramar. Foi aquelas semanas que se fazem de campo, de treino. Fui para Santa Margarida, depois embarcámos para a Guiné-Bissau. Em que barco é que foram? Lembra-se? Foi no Niassa que foram? Ou foi no Niassa. Foi no Niassa. Foi no Niassa que a gente foi. Embarcámos talvez na 5, 6 de maio de 1969. Chegámos à Guiné-Bissau 13 de maio, já próximo da noite. E então já não pudemos desembarcar. Ficou o navio, o Niassa ficou atracado, nós tivemos ordem para ir dar um passeizito em Bissau e tivemos aquela hora marcada para depois regressarmos novamente ao navio. Então regressámos, passámos o resto da noite ali no navio e no dia 14 de manhã seguimos para o quartel em Mansoa, ficava ali uma média de 69, 70 quilómetros de Bissau. Fomos receber armamento e fardamento e fomos logo distribuídos para a zona de mato, chamam-nos os aquartelamentos que temos. Então eu fui para um destacamento chamado Infandre, onde tivemos aí os primeiros 3 meses. Quer dizer, cheguei a Mansoa a 14 próximo da noite. Nesse mesmo dia fomos para o quartelamento em Infandre e no dia 15 saímos para vir ao quartel e já tivemos debaixo de fogo nesse dia 15. Então quer dizer, logo no primeiro dia que estiveram no mato, apanharam logo com... Porque é usual, quando chega a tropa no início, chama-lhe a gente os turras, vá. Sim. Eles vão logo experimentar, tem que ser logo no início, porque a moto vai desnorteada. Pois eu, no fim de tarde debaixo de fogo,
Só ouvia aquela gente com as mãos apertadas na cabeça a gritar e encostados às rodas dos animais. Por acaso não houve ferido nenhum, não houve nada, mas se houvesse... Mas as pessoas estavam assustadas, não é? Estavam Os assustadas. colegas estavam. Era a primeira vez Pronto, que isso estavam numa situação real. Isso passou e depois tivemos, seguido. Depois passou lá quanto tempo na Guiné? Na Guiné, portanto, feitas as contas, eu devo ter estado entre 14 a 15 meses. 14 a 15 meses. Então, e perto do fim, Sim. estava já preparado para Sim, vir para regressar à metrópole, não é? É, E surgiu alguma não, coisa da normal ou não? Não, ainda não estamos preparados para aguardar embarque, mas já estávamos próximo do fim, visto que a comissão na Guiné era mais ou menos 18 meses, e eu estava ainda só entre os 14 e os 15. Mas, portanto, falando dessa emboscada que é... Diga-me só uma coisa, antes de falar nisso. Lembra-se do nome do comandante da companhia na altura? Mandante Quem da que o estava companhia. a capitanear? Era um capitão? Era um tenente? Era um capitão, mas tem graça que já... Não se recorda, não faz mal. Não me recordo. Não tem importância. É, E então porque, receberam instruções para ir aonde? Ouça, esse capitão que era o comandante foi promovido e nessa altura já não estava na companhia. Tinha ido um capitão que estava já fora do serviço militar, é que foi chamado para ir para lá, e então esse capitão praticamente conhecimento daquilo tinha pouco ou quase nada, porque ele adormecia em qualquer sítio. Nós é que tínhamos que ir e chamar para ele não ficar ali, porque de um momento para o outro podiam começar a haver Tiros? e ser um azar. Mas eu já estava nessa altura que eu fui filho, já era esse capitão novo que tinha ido para a companhia. E portanto decidiram fazer um trajeto a ir a algum lado, com certeza. Saíram do quartel ou... Não, a gente nesse dia que eu tive o azar de ser ferido, viemos ao quartel e... Ou seja, estavam no aquartelamento, no meio do mato. E viemos ao quartel. E vieram ao quartel. Porque nós de tempos a tempos vinhamos sempre ao quartel buscar abastecimento. Vinham sempre 2 animais. Qual era a sua especialidade? Era soldado. Soldado, mas que é atirador? Era considerado que nós éramos caçadores, era atiradores especiais. Atiradores especiais. Mas aquilo é considerado, a nossa coisa é caçadores. Sim, sim, sim. Portanto... Só que era diferente, a caça aqui, ser-se caçador, aqui é mais fácil. Aqui é mais aos tordos, mas lá foi assim. E então, como eu ia dizendo, fomos então ao quartel e buscar o abastecimento, e no regresso do quartel ao apartamento outra vez, é que sofremos essa emboscada em que eu fiquei ferido. Então, e como é que isso aconteceu? Eles apareceram de repente? Vocês não só deram por eles quando eles começaram aos tiros? Não, eles estavam emboscados, portanto... No meio do mato? No meio do mato, aquilo lá praticamente não é estrada, são picadas. Sim, exatamente. E então eles estavam para aí calhando, sei lá, 50 metros de longe, afastados, no mato. E então nós vamos nos carros e eles abriram um fogo onde a primeira roquete que eles mandaram apanhou precisamente a viatura que eu ia no meio do Taipal. Eu, como ia com as mãos assim seguradas ao Taipal, a roquete bateu mais ou menos a meio do Taipal por baixo, desapareceu uma nádega esquerda quase toda e a mão esquerda ficou também retalhada, a direita também ficou com falta de uns bocados. E eu fiquei sem me aperceber o que tinha acontecido, não sei quanto tempo. Então, quando comecei a vir a mim, vou pôr as mãos ao taipal da viatura para saltar da viatura, foi quando caí e vi logo que não estava bem. Quando vou pôr as mãos para me levantar é que me deparei com essa situação. Depois, ouvindo alguns dos colegas a falar, chamei para alguns pelo nome, para virem ao pé de mim para me ajudarem. Onde eles ficaram aflitos quando viram no estado em que eu estava, ficaram aflitos. E eu vou assim para eles, o mal já está, já não há nada a fazer. Agora tenta puxar-me ali para trás do morro de areia, que é para ver se não vem outra que acabe com o resto. E havia muitos militares feridos? Não. Ou era o único que tinha... Dos militares fui eu o único ferido.
houve uma moça de cor que ficou cortada aos bocados em cima do carro. É engraçado, ia entre as minhas pernas sentada em cima de um saco de arroz. E eu nas pernas não apanhei nada. Foi só a nádega e as mãos. E a miúda, coitadita, ficou toda coisa. Depois vem do quartel os carros buscar. Portanto, eu segui logo para o quartel e do quartel fui logo encaminhado para Bissau, para o Hospital Militar, onde fiz as primeiras 2 operações lá às mãos e à nádega. A nádega tentaram só puxar a carne e cozer, não levou enxertos nus. Como ficou puxado, depois acabou por reventar alguns pontos. E na mão é que tiveram que fazer... A mão é que tiveram que cortar os ossos que estavam esticados para depois a palma da mão ir refechar, e como não havia anestesia geral, teve que ser esse trabalho feito com anestesia local. É preciso coragem. Eu praticamente senti tudo. Mas não havia outra hipótese, tinha que ser assim. E então estive lá em Bissau talvez aproximadamente um mês, até que o médico me operou. Vai assim: o senhor, a tropa para si acabou, está feita, a tropa para si já não há mais, acabou. De maneira que você, quanto mais depressa for para Lisboa, melhor será para si, porque a gente aqui ainda tem os meios que há lá em Lisboa. Ele agora, vem aí um avião militar que vem já de Moçambique e faz aqui escala na Guiné, mas o avião já vem cheio, de maneira que você, há um lugar sentado, mas você havia de ir de maca. E eu vou assim para o médico: mas se me puserem dentro do avião, eu no fim de lá estar, vou parar a Lisboa. Claro, o avião devido, queria era sair de lá o mais depressa possível. Então, era 2 pessoas à frente a puxar-me, 2 ou 3 atrás a segurar para eu subir a escadaria do avião, até que lá entrei para dentro do avião e me sentaram. Quando cheguei a Lisboa, tinha as senhoras da Cruz Vermelha lá à espera, com os carros delas. Lá me foram buscar também ao avião, lá tive que vir amparado às senhoras da Cruz Vermelha. Depois levaram-no numa ambulância. Uma ambulância mesmo, e levaram-me até ao hospital. Hospital Militar. Hospital Militar da Estrela. Depois aí voltei a continuar com as operações. Quando aí cheguei, tiveram que estar com os líquidos próprios para descolar as calças, que vinha aquela pasta de sangue seco. E eles tiveram que estar com um líquido próprio, não sei que tipo de líquido, para aquilo ir amolecendo e descolando. E depois tentaram voltar a aconchegar a ferida, que estavam 5 pontos rebentados. Ficou aquela abertura. Mas depois, com o tempo, a mão teve que ser também cá operada, teve que levar enxerto de carne da barriga. Né? E depois, quando foi para tirar esse enxerto de carne da barriga e descolar a mão da barriga, na barriga foi aberto um género de um V, levantaram e enfiaram ali. E andei um mês e tal com a mão ali enfiada. Depois foi feita outra operação para tirar. Essa operação correu mal, ganhando infecção, tanto a parte de onde saiu da barriga, como na mão. Primeiro curaça, andei lá que tempos. Depois a minha salvação foi que me lembrei de vir cá fora, tirar os pensos e pôr ao sol, e o sol ia secando aquilo. E se tivesse a maresia e o iodo da Praia da Vieira ainda era melhor. Calhar ainda era mais rápido. Era mais rápido, exato. Então, e diga uma coisa, a sua família como é que soube? Eu depois, portanto, eu nessa altura só namorava. E depois, no fim de já cá estar em Lisboa, tentei concatar a namorada, dizendo-lhe a situação. Escrevendo-lhe uma carta, não? Escrevendo uma carta e tentando pôr fim ao namoro, portanto, que
não havia mais nada, onde ela não quis continuar com o namoro e acabámos por vir a casar. Ela sempre se manifestou uma mulher de forças e a gostar de si, não é? E até hoje tem sido sempre uma corajosa. E chegaram-lhe a perguntar até a ela se ela queria, o que é que ela queria fazer, não foi? Sim, ela, o tio, que era padrinho, chamou e perguntou-lhe, então, vamos lá, agora sabendo da situação do teu namorado, o que é que pensas fazer? Onde ela respondeu, ó tio, eu se já gostava dele, agora ainda gosto mais. Grande mulher. Grande mulher. E pronto, foi assim que continuou. Então, esteve muito tempo no Hospital Militar? No Hospital Militar, aproximadamente 2 anos. E ao fim desses 2 anos... Desses 2 anos, as senhoras da Cruz Vermelha insistiram que eu convinha sair de lá com emprego. Onde eu, quando saí para a tropa, trabalhava na fábrica de Limas, na empresa de Limas, União Comefeteira. E onde elas contactaram a empresa e voltei de lá, vim para aqui. Fui encaminhado para a secção dos marteletos, onde fiquei a trabalhar aí, portanto, o encarregado não se apercebeu muito bem da situação e até me pôs a empilhar ferramenta. O encarregado que era? O encarregado dos marteletos era? Era o Manel do Cais. Manel do Cais. Uma pessoa que eu tenho muito bem a dizer. Sim, grande homem também. E ele olhou para mim e vai assim, você desculpe, peço-lhe imensa desculpa. Eu não me apercebi da sua situação. E então vai assim para mim, você venha daí comigo e onde houver um lugar que você veja que pode desempenhar, você diz-me e eu ponho aí. E assim foi. Fiquei lá em ajudante de um senhor onde estava a aquecer as limas e só com uma mão, portanto agarrava com a tenaz no fim de quentes e dava-as para ele moldá-las àquele feitio. Era um sítio que eu desempenhava como outra pessoa normal, a deficiência ali não se notava, nem interferia com a rentabilidade produtiva. Exato. Até que houve um dia que sou chamado ao escritório para assinar uma redução de 50%, onde eu disse que não assinava nada, porque o lugar que estava a desempenhar era um lugar como o de uma pessoa normal, portanto a deficiência não tinha a ver nada com o lugar, uma vez que eu desempenhava a função normal, tinha direito ao salário normal também. Acabei por não assinar nada e no primeiro despedimento, grande despedimento que houve, tive também a carta de despedida, onde eu venho a saber, nessa altura, se tenho assinado os 50% da redução, iria ter 50% da redução em tudo o que tinha direito a receber da empresa. Ou seja, não tomaram em consideração o facto de ser um deficiente das Forças Armadas e do sacrifício que tinha feito na guerra colonial. Ninguém quis saber disso para nada. Isso nunca, penso eu, nunca foi tido em conta. Mas o governo português, o Estado, acabou por reconhecer a deficiência que tinha e dar-lhe algum apoio. Sim, ainda hoje beneficio de uma pensão de invalidez. Uma pensão de invalidez que é dada do Estado. Que vai sendo sempre atualizada consoante os aumentos que há. Nós fazemos parte do ramo militar, E também da Associação dos Deficientes das Forças Armadas tem dado algum apoio e recebe algum apoio no que diz respeito às consultas, à utilização dos serviços de saúde, sendo deficiente ou não tem apoio? Sim, recebe. Eu, por exemplo, tenho um cartão de deficiência em que está considerado deficiente especial, em que estou abrangido por uma portaria que dá-me o direito, tanto no hospital público como em algumas clínicas privadas, o desconto. Eu não pago nada, estou isento de pagamento daquelas taxas e até das consultas, assim como os medicamentos. Também. Os medicamentos também estou isento, todo medicamento que seja passado ao abrigo
Dessa portaria? Da portaria que eu tenho, eu não pago nada disso. Ao longo da vida dedicou, ou seja, o resto da sua vida tem-a dedicado a fazer outros trabalhos mais simples, adaptou-se a tudo e na sua vida particular acabou por ter descendentes, não foi? Nunca parei, eu adaptei-me sempre com facilidade à parte dos trabalhos, portanto, onde eu não podia, tentava arranjar maneira de dar a volta e poder por outro lado. Eu sempre arranjei, nunca está parado. Fez trabalhos de todo o tipo. De todo o tipo, de todo o tipo. Até que construiu uma casa, segundo sim, sei, não é? Sim, a minha casa fui eu que praticamente fiz tudo, desde os alicerces até ao telhado. Sem nunca ter sido pedreiro, eu é que fiz tudo. E quando veio o senhor dos alumínios para montar os alumínios, quando ele veio tirar medidas, diz ele assim, impressionante, aqui na rua é a única casa que as medidas não falham 1 milímetro ao que está na planta. É tudo aqui ao milímetro certo. Está a ver. Eu penso que o seu testemunho é um testemunho extremamente importante, porque revela efetivamente a coragem de um homem que passou por um momento extraordinariamente difícil, que só quem passa por ele é que lhe sabe dar valor, que ficou com uma deficiência bem visível e que lhe faz recordar todos os dias, com certeza, quando acorda, aquele dia terrível que viveu no meio do mato, não é? Mas que graças a Deus não foi fatal, apenas ficaram marcas no corpo e depois de todo este sofrimento aqui está connosco a dar o seu testemunho e o Olho do Mocho só lhe tem a agradecer a sua disponibilidade e que sirva de exemplo a todos os jovens para saberem o que é que os jovens com 20 anos, na idade dos 20 anos, passavam nessa altura aqui em Portugal porque eram obrigados, porque o António não foi voluntário para a guerra, não foi obrigado a ir para a guerra, sem lhe contarem nada do que é que ia, para que é que ia e quais eram as razões. E enfrentou o perigo, sobreviveu e aqui está connosco e por tudo aquilo que sei é um homem feliz e dou-lhe os parabéns pela vida que construiu ao longo destes anos todos com a sua família e agradeço-lhe mais uma vez a sua disponibilidade. Quem agradece, obrigado. E ter dado este contributo valioso. Obrigado, António. Obrigado.